Sempre você terá que respeitar as autoridades. Sexto e sétimo mandamento já falamos. Amor, respeito à vida, o amor, se quiser mais, a vida do outro, né? E a pureza, no caso do sétimo mandamento. Não furtarás, o princípio é a honestidade. Não dirás falso testemunho, veracidade e, de acordo com o próprio Paulo, ao escrever para Timóteo, atrás do 10º mandamento você tem o contentamento. Ele diz, alguns por não ter o contentamento caíram, se entregaram à cobiça. Então, o princípio atrás do mandamento não cobiçarás é o contentamento. Então, eu posso dizer que aqui lá na eternidade, Deus era puro já? Sim. Que os anjos são puros? Sim. Que nós, ao irmos para lá, deveremos ser puros? Perfeito. E isso é eterno. O princípio, ou os princípios que fundamentam a lei são eternos. É diferente de dizer a letra da lei. Não, porque está na tábua, porque o dedo de Deus escreveu. É diferente. Então, em primeiro lugar, quando você afirma a lei é eterna, se você não tiver isso em mente, Novo Testamento, e Paulo fala muito dos princípios, porque para ter o princípio tem que estar no coração ou você não vive. Agora, eu vou chegar na questão do coração. Então veja, voltando aqui especificamente, entenderam um pouco a diferença? Eu falar mal da letra não quer necessariamente dizer que eu estou contrariando a lei no seu princípio, na sua essência. Agora, a forma como o judeu se apegava à letra da lei, nós encontramos o próprio Cristo debatendo com os judeus, falando de como atos específicos externamente eram muito bons, mas por detrás não tinha nenhum dos princípios que, de acordo com Cristo, deveria reger o coração. Por exemplo, dar esmola, por exemplo, orar. Quer dizer, ninguém discute que você deve ser bom, que você deve dar esmola. Mas o que está por detrás, à luz do Novo Testamento, não eram essas características que são próprias de Deus em si mesmo. Então, essa distinção primeira é fundamental. Por que você nunca encontra Paulo elogiando tábuas de pedra? Porque para ele, você ficar no nível da pedra, você está muito abaixo do que é ser cristão. Eu não mato, tá, e daí? Muita gente não mata, eu não adultero, tá, você pode ser impulso, você pode estar podre por dentro, nunca tem mais de não adultério. Então, você dizer que e era mais ou menos essa a prática judaica. A letra, quanto à letra, diz Paulo, ou quanto à lei, ele era irrepreensível até conhecer Cristo. Então ele considerou tudo aquilo como refúgio, como algo inferior, algo sem valor. Então algo muito melhor, muito mais profundo, muito superior à letra da lei. Então, não sei se, antes de avançar, dependendo do elogio que você faça à tábua de pedra, na perspectiva de se você não fizer essa distinção aqui, princípio e letra, dependendo o elogio que você faça à tábua de pedra, Paulo consideraria a tua religião absolutamente objetável. Não dá. Não matar, muita gente não mata, né? Qualquer gentio com boa consciência não mata. Você tem que ser muito além disso. Bom, mas prosseguindo, como é que Paulo, qual o modelo, o que está na cabeça de Paulo quando ele fala algo aqui, algo desse tipo? Deixa eu fazer um outro desenho aqui só para... Me presta um pouquinho essa... Então, olha só, dois modelos, né? O modelo que você está mais ou menos familiarizado, que é o modelo moral para cá, cerimonial para lá. Né? Moral, cerimonial, aí você tem as várias características. Qual é Então, essa aqui é eterna e essa aqui termina na cruz. Qual é o modelo que está na cabeça de Paulo? É esse aqui. Você teve a criação do homem, imagine o jardim do Éden. Então, passou algum tempo, Deus fez uma aliança com Abraão. Aí, passou algum tempo, 430 anos depois, veio o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus deu as tábuas de pedras, né? E deu o sistema cerimonial, né? O altar de sacrifícios. Passou lá um tempo determinado, veio a cruz. A antiga aliança vai daqui até a cruz. Tudo que ele está falando se aplica a isso. Ele elogia muito esse período aqui, a aliança de Deus com Abraão.
que aconteceu após a cruz? No entender aliás, para que Deus deu a lei? Gálatas 3,19 ele pergunta, qual a razão de ser da lei? Então Paulo dá 3 funções principais para a tábua de pedra. Para aquele povo que saiu do Egito, dada a condição deles. É o que ele diz em Gálatas. Ele compara aquele povo a crianças, a pessoas, diz que o escravo e o filho, enquanto crianças, eles não têm diferença. Ele compara os filhos de Israel, são filhos de Deus, tá? Mas são crianças, então eles precisam até de um tutor, alguém maior que cuide deles. Esse alguém maior que cuide deles, porque eles são criança, ele compara a lei. Havia 3 funções de acordo com Paulo. Romanos 3, versículos 19 a 20, fala um dos lugares, né, que falam de 2 funções. Uma delas, ele já disse aí nesse texto que nós lemos, que é condenar, mas é claro, é condenar à morte. Outra que também diz aqui, diz o Romanos 7,7, em tanto outros lugares, se você quiser acrescentar, né, para a segunda função, Romanos 7,7, que é o revelar o pecado, dar consciência do pecado, né? Tornar você ciente do que é pecado. Então, vamos voltar à tradução de Almeida. Né? Revelar o pecado é a segunda função. A terceira função está em Gálatas, capítulo, não somente, mas mais explicitamente em Gálatas 3, versículo 24, que é, segundo ele, conduzir a Cristo. Para que Deus deu a lei aqui, para esse povo? Para cumprir esse papel aqui. Ao revelar pecado, ele tinha consciência da condenação. Ao ter consciência que ele estava condenado, ele era de alguma forma conduzido a Cristo por meio de tudo aquilo que Deus deu no Monte Sinai. Então isso aqui é um sistema completo. Paulo não divide. Olha, esse aqui é bom, esse é ruim, esse é legal, esse é chato. Não tem isso. Para ele, isso aqui era uma parte fundamental disso aqui, das pedras. Ele tomava conhecimento de algo através das pedras e tomava conhecimento de algo através do sacrifício. Mas um existia em função do outro. Vindo à cruz. E é aqui que está o ponto. O que é que muda? Então, de acordo com o livro de Hebreus, então você tem uma mudança de lugar. O altar, né, que até então estava aqui no santuário, ele é transferido para outro lugar, né? Hebreus 8, Hebreus 9, temos um santuário, temos um sacerdote, e enfim, repete que é lá no céu agora. Quanto às tábuas de pedra, ou quanto à lei, vamos ler o texto? Hebreus capítulo 8, e lembrando, Hebreus capítulo 8, o que vamos ler é uma citação de Jeremias 31, versículo 31. Vamos ler especificamente, aqui está falando da nova aliança, compara antiga e nova, e todo momento que você ler Paulo, você vai ver isso. Antiga e nova aliança, é isso que é isso que fazia sentido ao judeu que vivia como se a nova aliança não existisse. Então, Hebreus 8:10, porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as leis, sobre o seu coração as inscreverei. Então, é essa a ideia de Paulo. O que estava nas pedras. Então perceba que nada deixa de existir, apenas muda de lugar. O santuário não deixa de existir. O verdadeiro santuário, a verdadeira realidade do santuário acontece agora na sua forma plena. A lei cerimonial de fato está em pleno vigor agora. Antes era só sombra. Agora que ela existe mesmo. Então Paulo jamais vai dizer a cerimonial acabou. Acabou coisa nenhuma. Ela começou na cruz, na sua forma plena. Antes não existia cerimonialismo nenhum. De fato, não havia cerimonialismo em lugar nenhum. De fato.
Não havia intercessor de fato, não havia santuário de fato. O verdadeiro santuário não existia. Passou a existir depois da cruz. Isto é, a funcionar depois da cruz, com o verdadeiro intercessor, com o verdadeiro sacerdote, com o verdadeiro sacrifício, etc. Só para você Hebreus 8 e 9. E a lei? Da mesma forma. O povo aos pés do Monte Sinai estava numa situação tão deplorável que a lei era algo totalmente externo a eles. Eles dependiam de algo externo para ele. Ou seja, por que ele não matava? Porque a pedra dizia não é para matar porque Deus não gosta, né? Por que ele não adulterava? Porque a pedra dizia. Por que o cristão não deve fazer nada disso? Porque a lei tem que estar em algo num nível muito mais profundo, no próprio coração. Então a proposta, na verdade, de Paulo é o seguinte. Aqui, depois da cruz, as coisas são plenas. O homem aqui, ele deve voltar naquele estado inicial. Após a cruz, então, o aspecto passageiro tem a ver com isso, mas antes de falar do aspecto passageiro ainda mais, olha só, vamos voltar ao primeiro texto. Eu li até o verso 11, 2 Coríntios capítulo 3, 6 a 11. Vamos ler o último versículo, apenas por uma questão de tempo, porque na verdade valeria a pena ler todos os demais versículos. Então, 2 Coríntios capítulo 3, já lemos o 11. O que ele vai dizer do 12 ao 16 é que ele faz uma comparação. Na época era Moisés que estava com o véu no rosto. Agora, diz ele, é quem está lendo Moisés que está com o véu, que não entende. Quando, porém, se converte, esse véu é retirado e ele finalmente passa a entender. Mas, no verso 18, como é que ele conclui? O que diz aí na tua versão? Alguém? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, ele desce o porrete nisso aqui, para ele isso é externo, tinha essa função, mas enfim, terminou para quem está... Eu já vou voltar a falar algo mais. Mas a proposta dele é essa. Por obra do Espírito, você deveria ser transformado na própria imagem do Senhor. Então, só para você ver como isso é recorrente nele, folheia um pouquinho a tua Bíblia. Vamos a Gálatas 3, verso 4, verso 19. Então, capítulo 3, ele desce o porrete na lei também. Gálatas 4, eu vou lendo por uma questão de brevidade. 4:19 diz: Meus filhos, por que de novo sofro dores de parto? Até ser Cristo formado em vós. Paulo queria olhar para o cristão e não ver alguém que se comportava igual a pedra, queria ver Cristo na pessoa. Ele disse que essa foi a realidade dele, agora Cristo vivia nele. Mas falou, mas qual a diferença? Bom, para Paulo muita. É fruto da obra da transformação que só o Espírito faz, o que disse o verso anterior, por obra do Espírito é transformado na própria imagem. O outro porque pode ser. Bom fariseu, bom judeu, se comportando direitinho, qualquer um consegue ser. Paulo diz, eu era irrepreensível no passado nesse aspecto da letra. Tem algo mais aí que eu não falei? Pastor, o que você está querendo dizer que não existe esse diferencial lei moral e lei cerimonial? É isso? O que eu quero dizer é o seguinte, não é que não existe essa diferença, é que Paulo nunca fez essa diferença. Não faria sentido nenhum, os textos que ele está falando não tem nada a ver com isso. E essa diferença remonta, o mais tardar, o mais antigo que a gente consegue saber, é ao século XVI, de lá para cá. Antes disso, na verdade... Deixa eu só te ajudar um pouquinho. O que o pastor está dizendo claramente para mim é que a argumentação não é essa. Isso. A argumentação que nós, como adventistas, eu até hoje, até aqui essa aula, eu sempre usei essa argumentação como um principal dos recursos. Sim. Porque eu sempre disse, olha, vai tudo afunilar para a diferença entre as leis. E o pastor está dizendo para nós, não é esse o argumento. Ou seja, aquilo que nós acreditamos está certo, plenamente correto. A lei está em vigor ainda, está tudo certo, não mudou nada. Mas a questão é, não use essa forma de argumento, porque Paulo não usaria essa diferenciação. E se você fosse usar essa argumentação com Paulo, Paulo falaria, você está tudo errado. Não só com Paulo, com um bom batista que conhece bem, ele vai conseguir facilmente se pôr em dificuldade. Mas aí Paulo diz assim, ó,
eu não teria conhecido a lei, o pecado, se ele dissesse não peque. Isso, essa é uma das funções da lei. E tem mais, quando ele diz eu, o problema é que isso, Paulo, ele tem uma profundidade. Paulo é simples, como Tiago é simples, como Mateus é simples, como Pedro é simplório. Tanto é que Pedro fala, cuidado com o que Paulo diz, ele alerta, ele fala, cuidado com o que, porque senão vocês vão fazer coisa errada. Quando ele diz eu, em Romanos 7, ele está falando do eu aí significa o ser humano saído daqui. Esse eu, para o judeu que conhece profundamente a Torá, em Romanos 7, verso 1, ele diz, escrevo para os que conhecem a lei, conhecem a Torá. É para esse, se é esse indivíduo ler o que Paulo escreve, ele entende o que Paulo quer dizer. Eu não teria conhecido a lei senão por verdade de pecado. Porque ele não está na... E aliás tem textos que as pessoas pegam, anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes consultamos a lei. Mas o que vem antes e o que vem depois, você está descendo o corrente da lei. Ele não está defendendo a lei, porque para quem ele está escrevendo, essa pessoa já guarda a lei. Ele está dizendo qual é a função que a lei tem e qual a função que Cristo tem. Ou seja, foi o que eu falei no começo, os problemas dele não são nossos. Ele não precisa convencer ninguém a guardar a lei, pelo contrário. Ele precisa demonstrar os limites da lei, para que a lei não serve. Mas tá. Veja só, deixa eu pegar aqui um gancho do que ela falou, eu volto a falar mais do moral e cerimonial para concluir. Então veja a lógica de Paulo. Se a lei foi dada com essa função, a meta é outra, se transformar na imagem, é um retorno, né? Aqui nós éramos imortais, agora somos mortais. Qual é a nossa meta? Voltar a ser revestido da imortalidade, 1 Coríntios 15. Né? Lá Deus estava presente, agora fisicamente está ausente, está em espírito. Mas qual é a meta? Estar na própria presença de Deus de novo. Tudo voltar, a terra ser renovada. A imagem de Cristo também. Tínhamos a própria imagem de Deus ao sermos criados. E qual é a meta agora? Voltar até a imagem de Deus. É o que ele fala, nova criatura, ser recriado na imagem de Cristo Jesus. E por aí vai. Quem faz isso? O Espírito Santo. Então, se você é guiado pelo Espírito, diz Paulo, você não está debaixo da lei. Nesse sentido. Se você vive essa mais profunda realidade, não é a letra que te orienta. Algo muito maior, muito mais radical, muito mais transformador que deve orientar os cristãos. Só que isso era posto no lugar de Cristo, ele falando, ou um ou outro. Ou você aceita Cristo de fato, ou você se perde com essa. Mas deixa eu... Acompanhe o raciocínio aqui. Então, essa é a proposta. Eu só adiantei isso aqui para... É que alguns vão assustando conforme eu vou falando e é normal, né? As pessoas vão dando, peraí, né? Que parece heresia, mas olha só. Em Cristo, de acordo com Romanos 8, verso 1, a lei foi uma das funções é condenar. Romanos 8, verso 1 diz, nenhuma condenação há. A frase em Cristo é fundamental. Isso faz toda a diferença. Em Cristo há uma mudança fundamental na forma como você se relaciona com a lei. Fora de Cristo, aqui, então a lei serve para revelar o pecado, quando revela, te dá consciência da condenação, aí você tem necessidade de Cristo. Para isso a lei foi dada no Sinai, diz Paulo, porque eles não tinham condição de entender isso de outra forma. Eu pergunto para você, e para a pessoa que já está em Cristo, qual seria a função da tábua de pedra? Por quê? Veja a lógica de Paulo. Se ele está em Cristo, a condenação dele foi para Cristo na cruz, não está sobre o crente. Ora, se ele está condenado, é a maior evidência de que a lei não tem mais a função de revelar o próprio pecado que Cristo cobriu, perdoou, né? E lhe deu uma nova realidade. Ele é filho, diz Paulo, ele é tratado como o próprio filho, ele é herdeiro de Deus, enfim, ele não é um condenado diante de Deus. Ou seja, a lei não o acusa. Romanos 8, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quando não tem mais acusação nenhuma. Quando eles não têm mais acusação nenhuma, pouco antes ele falou muito sobre a lei. Então, se a pessoa está em Cristo, a lei não o condena, porque foi removida para Cristo, ela não revela pecado, uma vez que ele é justificado.
E não tem por que a lei conduzi-lo a Cristo se ele está justamente em Cristo, foi crucificado com Cristo, vive com Cristo, ressuscitou com Cristo e está sendo de glória em glória, como ele diz, sendo transformado na própria imagem de Cristo. Ou seja, o papel da lei para aquele que está em Cristo, essas três funções aqui, na cruz, terminou. Não faz tanto silêncio assim que dá a impressão que... É bem complicado. Ela está aqui, ó, confusa. Mas então, veja, assim, ó, vou tentar simplificar. Veja, eu estou dando... O que Paulo está pensando quando ele escreve essas coisas? Ele pensa nisso. Em Cristo é uma realidade superior. Em que sentido? Você deve ser gradativamente transformado na imagem do próprio Cristo. Quem está na lei, ou praticando muito bem a lei, são os maiores inimigos de Cristo. De novo, você não pode ler Paulo achando que ele está escrevendo para você aqui no século XXI. Esse é um dos problemas. Para quem que ele está entendendo? O camarada que guarda o sábado, não come carne de porco, frequenta o templo, faz sacrifício, é circuncidado e persegue Paulo. Por quê? Porque Paulo ensina que é Cristo quem resolve o problema dele diante de Deus. É Cristo que tira a culpa, não é as práticas, enfim. É para essa gente que Paulo está dizendo. Se você está em Cristo, você não precisa se preocupar com a condenação. A lei serviu para revelar pecado, mas quando Cristo declara você justo, a própria lei, ninguém, nada mais pode te acusar diante de Deus. Em Cristo, você já não precisa mais de algo que te faça sentir a necessidade de Cristo. Você já está lá. Não há nada melhor do que estar em Cristo. Então, resumindo, se a lei foi dada para revelar, condenar e conduzir a Cristo, e você está em Cristo, a lei já cumpriu o seu propósito. Antes da lei ser dada em pedras, como é que as pessoas eram fiéis diante de Deus? Como é que Abraão foi fiel sem tábua de pedra? Como é que Jacó foi fiel sem tábua de pedra? Como é que Enoque foi fiel sem tábua de pedra? Como é que tem tábua de pedra? É da mesma forma como você e eu devemos ser fiel, independentemente de um código externo. Por que você não mata? Porque está na pedra? Não, porque você ama, você entendeu Cristo. É mais ou menos essa a ideia. Ou seja, se você se orienta pela pedra, se a pedra é o máximo que você pode chegar, então, além de você conseguir fazer isso por si mesmo, você não precisa de Cristo. De fato, o que acontecia na época de Paulo, quem era o assíduo praticante da pedra era também o inimigo de Cristo. Ou seja, ele precisava se orgulhar de algo, da pedra, né? Olha como eu sou, como diz Paulo, era fariseu de fariseus irrepreensível. Era o orgulho do judeu. Ora, se nada do que ele achava que conseguia mediante as obras da lei, nada do que ele achava vem da prática das obras da lei, vem somente por intermédio de Cristo, logo o judeu se incomodava. Então por que eu pratico isso tudo? Então Paulo explica, por que você pratica isso tudo? Não é para alcançar o ideal divino. Você pratica isso tudo por quê? Porque aquele povo estava naquela situação, não tinha outro modo. Deus teve que falar para eles uma linguagem infantil. Mas agora Deus espera algo mais de você. Você se renda a Cristo, se transforma na própria imagem de Cristo. Ela que levantou a mão primeiro e depois ela ali que levantou a mão segundo. Então, a pergunta é a seguinte, então de que forma nós devemos viver hoje? Por exemplo, em relação, o ponto de controvérsia é sempre o sábado, né? Então, isso. Veja que eu não toquei no sábado. O sábado no Novo Testamento, Paulo só falou do sábado uma única vez, segundo Colossenses 2,16. É sobre isso que eu ia perguntar, como que fica essa questão, e até porque eu entendi que Paulo ele não está falando mal da lei, ele está falando mal da questão de quem se apega a lei. De como as pessoas se apropriavam da lei. É quem se apega à regra mais do que ao princípio, que viria eternamente. Isso foi o que eu entendi. Exato. E no judaísmo isso era tão grave que no entender de Paulo põe em risco a maior de todas as mensagens já pregadas, a graça. Mas aí tem uma pergunta, como que fica então essa questão de Colossenses? O sábado no Novo Testamento, Paulo só falou do sábado em Colossenses, de novo, não está nem debatendo e nem aprovando, está dizendo qual é a função, mas no caso o sábado no Novo Testamento, aí seria uma outra, aí já teria que ser um outro momento. O Paulo ele tinha costume, as
pregações maiores deles eram lançadas. Normalmente quando eu estudo que as pessoas se perguntam, daí eu abro ali em Hebreus, né, 3:4, e também mostra em Paulo, assim como Jesus pregava. Sim, veja, de novo fazendo a distinção entre doutrina e um texto ou textos específicos de um único escritor da Bíblia. Nós não temos nenhuma doutrina fundamentada em um único escritor da Bíblia. Todas as nossas doutrinas, elas buscam a Bíblia como um todo. Tudo que eu falei aqui, eu só estou mostrando como Paulo tratou da lei com seus adversários. Visualizava. Exato. Agora, como eu, Rodrigo, devo me importar em relação à lei? Foi o que eu comecei, foi a distinção que eu fiz entre pedra e princípio. O próprio Cristo falou dos princípios, João falou dos princípios, Paulo abundantemente fala dos princípios, é isso aí. Ou seja, não basta, eu tenho que ser leal, eu tenho que adorar a Deus, tenho que reverenciá-lo, eu tenho que buscar santidade. Sábado tem que ver com santidade, não simplesmente com não trabalhar. A pedra te manda não trabalhar, mas o princípio é santidade. Tem muita gente que não trabalha o sábado, mas nem por isso ele se santificou. Então, a proposta do sábado tem que ver com santificação. Então, é por isso. Posso tentar te ajudar um pouquinho, pastor? Sim. O que o pastor está falando claramente para mim, eu não sei se para vocês, é o seguinte. Essa argumentação aqui da pedra, muito cuidado. Porque essa argumentação da pedra aqui, quando Paulo fala, ele deixa claro que o caráter da lei de Deus, ele vem antes disso. Antes da pedra, inclusive. E o guardar o sábado para Abraão está lá no princípio, lá da criação. Sim. Lá, perfeito? Ou seja, ninguém está falando mal do sábado aqui. Ninguém está falando mal de nenhum dos 10 mandamentos. Mas quando nós formos argumentar, eu não posso usar isso aqui. Eu, por exemplo, quando vou usar... se vocês forem pegar Gálatas 4, abram a Bíblia em Gálatas 4, 21. 3 e 4. Gálatas 4, 21, por favor. Abra a tua Bíblia ali. Eu não quero te atrapalhar, pastor, mas só quero tentar traduzir a tua linguagem, porque é o que eu estou entendendo. Ok. Dá uma olhada aqui que está escrito aqui, ó. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas a que era livre por promessa. O que se entende por alegoria, pois essas mulheres são 2 pactos. Um do Monte Sinai, que dá luz filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Ele está comparando a lei de Deus com uma escrava. As 2 alianças. Mas a Jerusalém, que é de cima, e a livre é qual a nossa mãe, pois está escrito, alegrai-te, estéril, que não dás a luz, e esforça-te. E ele vai no final aqui, ó, e ele diz aqui, ó, joga fora a escrava. Ou seja, dá a entender, joga fora a lei. A antiga aliança. Tudo exatamente. Agora, você, desculpa, pastor, você não pode pegar sempre alguns textos fora do contexto. Se você começar a ler depois, Gálatas, leia desde o princípio. Você vai ver que ele está falando para judaizantes que queriam fazer circuncisão em todos os cristãos que estavam entrando. E ele estava falando mal do quê? Da circuncisão. Ele estava dizendo, não precisa mais circuncidar. Isso faz parte dos ritos. Então, você... entre no contexto do que o capítulo inteiro está falando. Não são só versículos, você tem que entrar no contexto dos capítulos. Eu vou terminar... Só uma coisa, deixa eu só falar uma coisa pro pessoal aqui. Ó. Essa palestra aqui não termina aqui, correto? Ficou muito claro para mim que o tempo para discorrer sobre esse assunto aqui é muito pouco, 1 hora. Então eu vou pedir para que o pastor venha outras ocasiões, talvez não apenas uma vez por mês, porque eu acho que vai ficar muito longo isso aí. Vou tentar antecipar, vou ver conforme está a agenda desse homem que está de férias e hoje está trabalhando aqui, ele merece nosso louvor, nossa gratidão, né? Então vou tentar antecipar para que ele venha outras vezes, para que esse assunto aqui possa ficar muito mais claro, porque ficaram muitas interrogações na mente de vocês, assim como na minha, para que a gente consiga esclarecer esse assunto aqui. Se for interrogação, já é legal. Você precisa sobre o olho. Perguntando. Mas deixa eu só te dizer algo. Veja. Dê o teu estudo normal. Poucas pessoas, quando eu dou estudo, de cada 20, muito difícil, cada 22 pessoas, argumentarem de tal forma que exige eu mostrar para ele isso aqui. Tem mais coisas, por exemplo, o que você fala, o que você chama de moral, o que nós chamamos de moral, se for pensar quem é que usou o termo moral, por que ele chamou os 10 mandamentos de moral e o que significa moral, só o termo moral por si só e a sua relação com a tábua
é como ele falou, daria para a gente tratar mais disso aqui. Então, o que a gente pode fazer é fazer uma segunda parte para complementar isso e tratar especificamente, por exemplo, Colossenses 2,16, que de fato nada tem que ver com sábados cerimoniais. Repito, essa divisão não existe na cabeça de Paulo. Mas deixa eu ilustrar algo que eu acho que é benéfico para você ver que, olha só. Mesmo porque, pastor, uma das argumentações que a gente usa, que eu principalmente quando vou dar estudo, quando eu debato, e assim, ó, quando eu vou dar um estudo bíblico, dificilmente alguém vai me arguir dessa maneira. Mas hoje em dia existe um fator a mais. Hoje em dia existe uma coisa chamada internet. Sim, exatamente. E na internet eu tenho me debatido com pessoas com profundo conhecimento, inclusive ex-adventista. Sim. Tá? E que combate de uma maneira muito ferrenha. Veja, eu consegui, com argumentação normal de separação entre lei e cerimonial, desmontar os argumentos que ele colocou e a pessoa não conseguiu mais evoluir, entendeu? Mas veja, se eu pego uma pessoa mais esclarecida e usa um argumento desse comigo, eu ia ficar meio vendido, entendeu? Os padres que eu conheci pessoalmente, é pra cá que eles vão, viu? Então, eu até assisti um debate uma vez, não vou dizer o nome do que você conhece, mas um pastor adventista e um batista debatendo, tá no YouTube, tem vários, um deles que eu me refiro, e o pastor apelou. Claro, tudo que eles falam sobre a lei é para chegar no sábado. Então, nossa defesa da lei também é para defender o sábado. E o pastor adventista, ao ser acuado, falou, não, os exegetas dizem que isso aí é a lei cerimonial. O pastor Batista perguntou, aqui então é a lei cerimonial. Colossenses 2,16. Foi cerimonial. Os exegetas dizem isso. Quer dizer, nenhum nem outro, o pastor Batista se calou por falta de conhecimento. Isso. O pastor adventista falou isso por falta de conhecimento também. Nenhum nem outro estava compreendendo os detalhes do que eles estavam debatendo. Sorte do pastor adventista. Alguém mais bem qualificado, enfim. O próprio, se você falar que a lei 16 é cerimonial, o que diz antes, enfim, já, mas eu nem vou para não abrir novas perguntas. Veja, tem coisas mais que pode ser dito sobre isso aqui? Tem, questão do moral, isso para você perceber, mas aí eu nem vou começar porque eu não vou poder concluir, porque eu quero concluir de outro modo. Essa questão, Concluir de outro eu estou modo. debatendo com uma amiga minha batista justamente com você. Batista, eles são. Veja, gente, ó, como que eu dou isso? Tem gente, a maioria das pessoas, se eu começar a explicar isso aqui, assim como muitos de vocês ficaram com dúvida, vai ter gente que eu nem toco nesse assunto. Eu mostro o sábado do Novo Testamento, como a igreja, pronto. É quando a pessoa me que é o caso. Mas esse texto aqui, bom, é diferente. Se ele pergunta, ele tem capacidade de